Hoje é quinta-feira e o texto da nossa meditação se encontra em Mateus capítulo 6, o verso 33, que diz assim: Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Nós estamos na primeira semana do ano de 2022. É um tempo especial de agradecermos a Deus pelas vitórias e conquistas do ano anterior. É um momento também de reflexão, de ver o que precisa ser mudado e traçar metas para o novo ano. E esse texto vem nos mostrar o que de fato tem que ser prioridade na nossa vida, não de acordo com a pressão que o mundo exerce sobre nós, mas de acordo com a palavra de Deus, com o manual da vida, com a palavra do Criador. E nós já aprendemos que devemos priorizar em primeiro lugar o nosso relacionamento com Deus. Ontem falamos do nosso relacionamento com a família e hoje nós vamos aprender em terceiro lugar que devemos priorizar o nosso relacionamento com a igreja. A igreja não é um clube de serviço onde você contribui com a sua oferta, com o seu dízimo e você frequenta quando você não tem mais nada para fazer. A igreja é o rebanho de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E nós precisamos de frequentar a igreja. A palavra de Deus diz que nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Então, neste ano de 2022, você tem que valorizar o seu relacionamento com a igreja. Você tem que ser intencional, você tem que ter constância na sua frequência na casa de Deus. O salmista, no Salmo 122, o verso 1, ele fala: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Precisamos estar envolvidos e comprometidos com a igreja. E nós devemos não só contribuir com as nossas finanças, mas nós devemos também frequentar os trabalhos da igreja e nós precisamos também de usar os dons e os talentos que Deus nos deu para servir o corpo de Cristo. Nós precisamos de orar pela igreja e de estar envolvido em suas programações. É interessante que a igreja ela é um corpo e cada um de nós fazemos parte deste corpo e temos uma função, um órgão dentro deste corpo. E quando você não exerce a sua função, outra parte certamente ficará carregada. Então, eu e você, nós temos que exercer o nosso papel, nós temos que exercer a nossa função. Deus, ele deu dons que são ferramentas, e estas ferramentas nós devemos usar para a igreja do Senhor, para a glória do Senhor. E na igreja há um ministério para cada membro, pois todos são úteis e ao mesmo tempo necessários na igreja de Deus. Então eu quero encorajar você. Talvez você não tenha costume de frequentar uma igreja, talvez você não tenha o hábito de frequentar a casa de Deus, mas eu quero te encorajar que você possa realmente priorizar a sua igreja local, a igreja da sua cidade, o local que você congrega. Hoje nós temos muitos pastores virtuais, mas é a igreja local que vai cuidar de você, é a igreja local que vai te ajudar, é a igreja local que vai te visitar quando você tiver necessidade, é o pastor da igreja local que vai estar pronto para te receber quando você quiser conversar. Então que você realmente priorize a sua participação. Participa de maneira pontual, seja assíduo nas atividades da igreja e faça de tudo para que a igreja tenha um crescimento, não só numérico, mas acima de tudo, um crescimento espiritual. A igreja é o povo de Deus, é a noiva de Cristo e não tem como falar que amamos a Cristo, que é o noivo, mas não queremos conviver com a igreja que é a noiva.
Que Deus realmente te abençoe, que Deus realmente te ajude e que você, dentre os propósitos, né, primeiro lugar, relacionamento com Deus. Segundo lugar, valorizar o relacionamento com a nossa família. E terceiro, priorizar o nosso relacionamento com a igreja. Ser constante na casa de Deus. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra, eu quero pedir que o Senhor venha colocá-la na nossa mente e que possamos gravá-la em nosso coração e colocar isso em prática, porque este é um desejo, esta é a vontade do Senhor e nós queremos que isso se torne uma realidade em nossas vidas. Abençoe o nosso dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quinta-feira.